Cecília sempre esteve ali, não como visita, não como promessa, como parte distante da família, discreta o suficiente para não ser notada, presente o bastante para nunca ter ido embora. O barão Tomás de Alencar a conhecia desde sempre, ou achava que conhecia. Ela ocupava os mesmos espaços, caminhava pelos mesmos corredores, sentava-se à mesa nos mesmos horários, e ainda assim, nunca estivera sob seu controle. Foi apenas quando tudo parecia organizado demais que Tomás percebeu o erro. Algumas presenças não se impõem, elas permanecem, e quando finalmente são vistas, já não aceitam ser contidas. O que sempre esteve ali. Cecília sempre esteve ali, não como visita, não como promessa, e nunca como alguém que exigisse atenção. Ela fazia parte do ramo distante da família de Tomás de Alencar, acolhida ainda jovem, quando já não havia muito a decidir sobre seu destino. Crescera entre aqueles corredores largos, aprendendo desde cedo a ocupar pouco espaço, a ouvir mais do que falar e a compreender as regras silenciosas que governavam aquela casa. Nunca lhe disseram que pertencia, mas também nunca lhe disseram que não, e Cecília aprendera a viver exatamente nesse intervalo. O barão Tomás de Alencar era conhecido por manter tudo sob controle. As terras produziam conforme o esperado, os empregados seguiam ordens claras, e as relações familiares obedeciam a uma hierarquia que ele jamais precisara explicar em voz alta. Desde jovem, aprendera que organização era uma forma de respeito, e controle, uma forma de proteção. Nada lhe escapava, ou assim acreditava. Tomás conhecia Cecília desde sempre, pelo menos era isso que dizia a si mesmo. Sabia onde ela costumava sentar-se à mesa, em quais horários caminhava pelo jardim e em quais dias preferia permanecer na biblioteca. Reconhecia sua presença como se reconhece um móvel antigo, sempre ali, silencioso, sem chamar atenção. Nunca se perguntara quem ela era de verdade. Cecília, por sua vez, conhecia Tomás melhor do que ele imaginava. Observava seus hábitos, sua maneira contida de se mover pela casa, o modo como evitava prolongar conversas desnecessárias. Sabia quando ele estava irritado antes mesmo que qualquer palavra fosse dita. Ela não tentava decifrá-lo, apenas compreendia. E talvez por isso jamais se aproximara além do que lhe era permitido. Naquela manhã, o ritmo da casa seguia o mesmo de sempre. O café fora servido no horário habitual. Os empregados se movimentavam com precisão e o sol entrava pelas janelas altas, iluminando os corredores com uma luz calma. Tomás desceu para o de jejum, já organizando mentalmente o restante do dia. Reuniões, decisões, contas, tudo encaixado. Sentou-se à mesa e, ao erguer o olhar, encontrou Cecília. Ela ocupava o lugar de sempre, discreta, composta. Nada naquele instante parecia diferente. Ainda assim, algo o fez observá-la por mais tempo do que o costume. Cecília percebera o olhar. Não reagiu. Continuou a tomar o chá com tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. Não havia nervosismo em seus gestos, nem expectativa. Ela estava ali, como sempre estivera. Tomás desviou o olhar, incomodado sem compreender o motivo. Ao longo do dia, aquela sensação persistiu. Não era desconforto, tampouco curiosidade aberta. Era algo mais sutil, como a percepção tardia de um detalhe que sempre existira, mas nunca fora realmente visto. Durante a tarde, ao atravessar o jardim, Tomás a encontrou sentada sob a sombra de uma árvore antiga. Cecília lia em silêncio, as mãos repousando sobre o livro com leveza. Ao notar sua presença, ergueu o olhar e fez um aceno discreto. Nada mais. Ele respondeu com um breve gesto de cabeça e seguiu adiante. Ainda assim, algo naquele encontro simples permaneceu com ele por mais tempo do que deveria. Tomás estava acostumado a ser notado, respeitado, obedecido, mas Cecília não o observava como quem espera algo. Seu olhar não pedia aprovação nem buscava reconhecimento. Ela apenas estava ali, inteira em sua própria contenção. Isso o desconcertava. Naquela noite, durante o jantar, Tomás falou sobre assuntos práticos. Cecília ouviu com atenção, como sempre fizera.
Quando respondeu, suas palavras foram poucas e precisas, sem adorno. Nada nela convidava à intimidade, e ainda assim, nada criava distância. Era um equilíbrio estranho. Mais tarde, ao recolher-se à biblioteca, Tomás percebeu que pensava nela novamente. Não em um gesto específico, nem em uma fala. Pensava em sua constância. Cecília não surgira em sua vida. Nunca chegara, nunca se impusera. Ela simplesmente permanecera. E talvez fosse exatamente isso que começava a inquietá-lo. Tomás orgulhava-se de prever cenários, de antecipar consequências. Sempre soubera o que esperar das pessoas à sua volta. Mas Cecília não parecia reagir a nenhuma expectativa conhecida. Ela não buscava aproximação, não se afastava, não ocupava espaço além do necessário. Vivia ali como alguém que aceitara o lugar que lhe fora dado, sem jamais permitir que esse lugar definisse quem ela era. Naquela noite, ao apagar as luzes e deitar-se, Tomás teve a estranha sensação de que algo em sua casa não lhe pertencia inteiramente. Não por ameaça, mas por autonomia. Era como se, pela primeira vez, percebesse que nem tudo ao seu redor existia em função de sua vontade, e essa percepção, silenciosa e incômoda, acompanhou-o até o sono. Cecília continuava ali, como sempre, mas Tomás começava a entender que nunca tivera controle sobre aquela presença, e que talvez nunca tivesse realmente olhado para ela. Quando o controle começa a falhar, nada mudou de forma visível. A casa manteve seus horários. As refeições seguiram no mesmo ritmo. As decisões de Tomás continuaram sendo cumpridas sem questionamentos. E ainda assim algo havia saído do lugar. Tomás percebeu primeiro nos detalhes. Passou a notar quando Cecília atravessava o corredor principal no fim da tarde, sempre com passos leves, como se não quisesse interromper o silêncio. Observou que ela escolhia os mesmos livros na biblioteca, mas nunca os deixava abertos sobre a mesa. Guardava tudo ao terminar. Nada ficava espalhado. Nada ficava por acaso. Era um tipo de organização diferente da sua. Ele tentou ignorar. Disse a si mesmo que aquilo não tinha importância, que a convivência prolongada criava hábitos, que era natural reparar em quem dividia o mesmo espaço há tantos anos, mas o incômodo não se dissipou. Cecília não mudara em nada, não buscava sua atenção, não prolongava conversas, não se aproximava além do necessário, e isso passou a inquietá-lo mais do que qualquer tentativa de aproximação. Certa tarde, Tomás entrou na biblioteca, esperando encontrá-la ali. Não sabia por quê, apenas esperava. Ao perceber o ambiente vazio, sentiu uma breve frustração, rápida demais para ser racionalizada. Permaneceu alguns instantes parado. Depois, fechou o livro que havia retirado da estante e saiu. Nos dias seguintes, aquela expectativa silenciosa se repetiu. Tomás passou a reconhecer o som dos passos de Cecília, mesmo quando ela caminhava em outro andar. Sabia quando ela estava na casa antes mesmo de vê-la, e isso o irritava. Não estava acostumado a ser afetado por presenças que não exigiam nada dele. Durante um jantar, Tomás comentou sobre uma decisão importante relacionada às terras. Falou com a mesma objetividade de sempre, esperando uma resposta curta, talvez um aceno de concordância. Cecília ouviu com atenção. Refletiu por alguns segundos e respondeu com tranquilidade. Disse apenas que compreendia a decisão. Nada mais. Tomás percebeu pela primeira vez que desejara outra reação. Não sabia qual, apenas algo que quebrasse aquela serenidade constante. Mais tarde, ao caminhar pelo jardim, ele a encontrou novamente sob a árvore antiga. Cecília observava as folhas, como se contasse o tempo pelo movimento do vento. Ao vê-lo, levantou-se com naturalidade. "Boa tarde", disse ela. A voz era calma, igual a sempre. Tomás respondeu, mas permaneceu ali por mais tempo do que o necessário. Não sabia o que dizer, e isso era incomum. Cecília aguardou em silêncio. Sempre aguardava. Ele comentou algo banal. Ela respondeu com educação. E quando percebeu que a conversa não avançaria, Cecília inclinou levemente a cabeça e se despediu. Tomás ficou parado, observando-a afastar-se. Não houve rejeição,
nem frieza. Houve limite. Naquela noite, Tomás demorou a dormir. Repassou mentalmente situações simples do dia, tentando identificar em que momento perdera o controle da própria atenção. Não encontrava resposta. Cecília não fizera nada de diferente. E talvez fosse exatamente isso. Ele começou a perceber que o controle que sempre exercera dependia de previsibilidade. As pessoas reagiam como esperado. As situações seguiam uma lógica conhecida. Cecília não reagia. Ela apenas existia dentro de seus próprios limites. Com o passar dos dias, Tomás notou algo ainda mais perturbador. Cecília não se adaptava a ele. Era ele quem, sem perceber, passara a adaptar-se à presença dela. Escolhia horários diferentes para evitar encontrá-la, ou para encontrá-la. E isso o desconcertava profundamente. Cecília, por sua vez, seguia com a mesma serenidade. Não parecia notar a mudança no comportamento de Tomás. Continuava a viver ali com a mesma discrição, sem exigir espaço e sem se diminuir. Era essa constância que o desarmava. Certa manhã, ao cruzarem-se no corredor, Tomás interrompeu o passo por um instante. Cecília fez o mesmo. O silêncio entre os dois prolongou-se além do habitual. Não havia tensão. Havia consciência. Tomás percebeu com clareza incômoda que queria dizer algo, qualquer coisa, mas não sabia o quê. Cecília aguardou, e ao perceber que ele não falaria, seguiu adiante. Foi naquele momento que Tomás compreendeu algo essencial. Não era Cecília quem escapava ao seu controle. Era o próprio sentimento que começava a surgir, discreto, indisciplinado, fora de qualquer plano. E pela primeira vez em muito tempo, Tomás percebeu que havia algo dentro dele que não obedecia a nenhuma regra conhecida. O controle ainda estava ali, mas começava a falhar. E Cecília permanecia. O que já não pode ser ignorado. Tomás passou a reconhecer o sentimento antes mesmo de aceitá-lo. Não surgiu como certeza, nem como desejo declarado. Veio como uma alteração silenciosa, na forma de perceber o dia. Ele passou a notar a ausência de Cecília com mais clareza do que sua presença. Quando ela não estava na biblioteca, o espaço parecia maior do que deveria. Quando não aparecia no jardim, o tempo parecia suspenso. Nada disso fazia sentido. E Tomás não gostava de coisas que não faziam sentido. Tentou impor distância. Acreditou que bastava retomar antigos hábitos, reforçar rotinas, ocupar-se de compromissos que sempre funcionaram como escudo. Passou mais tempo fora da casa. Estendeu reuniões. Evitou os horários em que costumava cruzar com Cecília. Mas o efeito foi o contrário. Quanto mais tentava controlar o próprio tempo, mais percebia que pensava nela. Cecília continuava igual. Não demonstrava estranhamento com a ausência dele. Não perguntava. Não buscava explicações. Recebia-o com a mesma educação quando retornava. Despedia-se com o mesmo aceno discreto. Ela não reagia. E isso tornava impossível para Tomás medir qualquer avanço. Certa noite, durante o jantar, Tomás percebeu que falava menos do que o habitual. Cecília observava em silêncio, respeitando aquele recolhimento inesperado. Quando ele finalmente comentou algo, ela respondeu com poucas palavras. Havia cuidado, mas não havia expectativa. Tomás percebeu com desconforto crescente que desejava ser necessário, e nunca fora. Após a refeição, Cecília levantou-se primeiro, agradeceu e retirou-se como sempre fazia. Tomás permaneceu sentado, observando o espaço vazio à sua frente. Não era solidão, era consciência. Naquela noite, ao caminhar pela casa em silêncio, Tomás percebeu algo que jamais admitira antes. Cecília não ocupava apenas um espaço físico naquela casa. Ocupava um lugar que ele nunca aprendera a nomear. Ela não lhe pertencia, e nunca pertencera, e isso o assustava. Nos dias seguintes, Tomás passou a observá-la com mais atenção. Notou a maneira como Cecília se mantinha ereta mesmo quando estava sozinha. Como não apressava os passos, nem retardava o ritmo. Como parecia confortável em sua própria companhia. Ela não buscava distração, nem preenchimento,
Vivendo assim, revelava um tipo de autonomia que Tomás jamais cultivara. Em uma tarde mais silenciosa, encontraram-se novamente no jardim. Cecília estava sentada no banco de pedra, observando o céu mudar lentamente de cor. Tomás aproximou-se sem anunciar-se. Ela percebeu sua presença, mas não se levantou. Permaneceu ali. «Está um fim de tarde bonito», disse ele, tentando iniciar uma conversa comum. «Está», respondeu Cecília. Nada mais. O silêncio entre os dois não era incômodo, era cheio. Tomás sentiu que aquele momento pedia algo que ele ainda não sabia oferecer. Ele sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Por alguns instantes permaneceram ali, observando o dia se despedir. Tomás percebeu, então, que aquele silêncio compartilhado tinha mais significado do que qualquer conversa que já tivera, e isso o desarmou. «Você se sente à vontade aqui?» perguntou ele, sem saber exatamente por que fizera aquela pergunta. Cecília demorou a responder. «Aprendi a ficar», disse por fim, sem esperar. A resposta foi dita sem mágoa, sem cobrança, e ainda assim atingiu Tomás com força inesperada. Ele compreendeu, naquele instante, que o sentimento que surgira não vinha de uma conquista. Vinha da percepção tardia de alguém que sempre estivera fora de seu alcance justamente por nunca ter sido disputado. Cecília não precisava dele, e talvez fosse isso que tornava tudo tão definitivo. Tomás sentiu a urgência de dizer algo, de explicar, de reparar, mas nenhuma palavra parecia adequada. Qualquer tentativa soaria como atraso. Ele levantou-se primeiro. «Boa noite», disse, com voz contida. Cecília assentiu e permaneceu. Naquela noite, Tomás não encontrou descanso. Aceitar o sentimento era admitir uma falha, reconhecer que algo essencial não fora previsto, planejado ou controlado, e ainda assim, negar o que sentia tornara-se impossível. O sentimento estava ali, inteiro, silencioso, indomável. Tomás finalmente compreendeu que não se tratava de agir, tratava-se de escolher. Escolher entre manter o controle que sempre definira sua vida ou arriscar-se a sentir algo que não podia ser garantido. Cecília continuava ali, como sempre. Mas agora Tomás sabia que não poderia permanecer do mesmo modo, porque havia coisas que, uma vez percebidas, já não aceitam ser ignoradas. O que não pode ser controlado. Tomás demorou a agir. Não por covardia, mas porque sempre acreditara que decisões exigiam certeza. E dessa vez não havia. Ele passou os dias seguintes tentando manter a rotina intacta. Cumpriu compromissos, assinou documentos, percorreu as terras com a mesma postura firme de sempre. Nada, externamente, denunciava o que se movia por dentro, mas o controle já não era inteiro. Havia uma fissura silenciosa em tudo o que fazia. Cecília continuava a mesma. Não mudara o tom de voz, não alterara hábitos, não se aproximara nem se afastara. Ela não parecia aguardar nada, e isso tornava a escolha ainda mais clara. Tomás percebeu, então, que o que o paralisava não era o medo de falar, era o medo de ouvir. Sabia que qualquer palavra dita tarde demais não teria o poder de reescrever o passado, e compreendia com desconforto que sentimentos não compensam escolhas adiadas. Ainda assim, o silêncio tornara-se insuportável. Numa manhã cinzenta, Tomás decidiu caminhar sem destino pelo jardim. O vento leve movia as folhas e a casa permanecia quieta, como se respeitasse o peso daquele instante. Encontrou Cecília sentada sob a mesma árvore antiga. Ela observava o chão, como se contasse o tempo pelas sombras. Tomás aproximou-se. Ela ergueu o olhar e aguardou. «Preciso falar com você», disse ele. Não havia firmeza excessiva em sua voz, nem autoridade, apenas honestidade contida. Cecília assentiu. Sentaram-se lado a lado, mantendo a distância que sempre existira entre eles. Tomás respirou fundo antes de continuar. «Passei a vida acreditando que controle era sinônimo de segurança», disse. «Que prever era proteger». Fez uma pausa. «Mas há coisas que não se submetem a isso». Cecília ouviu sem interromper.
Seu rosto permanecia sereno, sem expectativa ou recusa antecipada. Tomás prosseguiu. Percebi tarde que nem tudo o que permanece está à disposição. Algumas presenças não pedem lugar. Elas apenas existem. O silêncio entre eles era atento. Não sei quando isso começou, disse ele. Nem como. Olhou para Cecília com franqueza. Só sei que não consigo mais fingir que não vejo. Cecília demorou alguns segundos antes de responder. Ver não é o mesmo que escolher, disse ela com voz tranquila. Há coisas que só se tornam claras quando já foram adiadas demais. Não havia reprovação em suas palavras, apenas constatação. Tomás assentiu. Eu sei, respondeu, e não espero que isso apague o tempo. Fez outra pausa, mas precisava dizer. Cecília voltou o olhar para o jardim. Tocou levemente uma folha caída ao seu lado, como se organizasse os próprios pensamentos. Eu aprendi a viver sem esperar, disse por fim. Foi assim que encontrei equilíbrio. Virou-se para ele. Qualquer escolha que você faça agora precisa respeitar isso. Tomás compreendeu. Não se tratava de conquistar, nem de pedir. Tratava-se de aceitar que sentimentos não criam direitos. Então não peço nada, disse ele. Nem prometo o que não posso garantir. Olhou para Cecília com serenidade inédita. Apenas deixo de fingir que controlo o que sinto. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não havia tensão, nem expectativa. Havia clareza. Cecília levantou-se lentamente, caminhou alguns passos à frente e parou. Tomás permaneceu sentado, aguardando, como nunca fizera antes. Ela voltou-se. Há uma diferença entre controle e escolha, disse. Controle impõe, escolha respeita. Fez uma pausa breve. Se um dia você escolher, saberá. Ela se afastou, sem pressa, sem drama. E naquele gesto simples, Tomás compreendeu algo essencial. Não perdera Cecília. Nunca a tivera. O que perdera fora a ilusão de que tudo podia ser organizado conforme sua vontade. Nos dias que se seguiram, Tomás não tentou aproximar-se novamente. Não porque desistira, mas porque aprendera. Aprendera que sentir não exige resposta imediata, que respeito também é forma de presença, e que algumas escolhas não se anunciam, apenas se vivem. Cecília continuou ali, como sempre, mas agora Tomás não a observava como parte do cenário. Via-a como alguém inteira, fora de qualquer domínio, e isso, pela primeira vez, não o ameaçava. Tomás seguia controlando as terras, as decisões, os dias, mas aceitara, enfim, que havia algo que não lhe pertencia, o sentimento. E ao aceitar isso, descobriu que perder o controle não era fraqueza, era maturidade. Porque há coisas que não se organizam, não se exigem, não se negociam, elas apenas permanecem, quando encontram espaço.